Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre o grande desafio de deixar as redes. A palavra do Senhor fala sobre esse tema e nós podemos fazer uma transição para os dias de hoje, uma aplicação, uma contextualização importante. A passagem é de Mateus capítulo 4, verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, imediatamente, deixando as redes, o seguiram. Então, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, o seguiam. Então, queridos, o texto é muito claro, é um texto pequeno, é o texto do chamado de 4 dos discípulos aqui, que Jesus vai passando pelo mar, pela praia, e chama eles. E nesse pequeno texto, de apenas 5 versículos, e são 3 vezes citada a palavra rede. Veja bem, diz que Jesus estava passando pela praia e Pedro e André estavam lançando as redes. Aqui, queridos, as redes, elas são representadas pela ferramenta de trabalho deles. Então, se tem alguém que trabalha com uma câmera filmadora, essa seria a rede desta pessoa, a maneira, a ferramenta pelo qual ele trabalha. E o Senhor chamou eles e que eles, então, estavam lançando suas redes, colocando sua ferramenta de trabalho em prática. Jesus vai mais adiante e ele diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles seguem, não é? E eles deixam a rede. Então, quando eles deixam a rede, naquele momento eles estão abrindo mão da sua ferramenta de trabalho para seguir a Jesus. Passando mais adiante, Jesus encontra, além de Pedro e André, encontra Tiago e João, que são irmãos respectivos, filho de um outro pescador líder chamado Zebedeu. E o texto diz que eles estavam agora consertando as redes. Eles estavam consertando as redes, e agora aparece também o elemento do barco, que eles estavam no barco consertando as redes. O barco agora é diferente das redes, ele não fala de uma ferramenta de trabalho, mas ele fala de um patrimônio, como alguém que tem um carro, e dentro do carro ele tem uma câmera de filmar. Então, a câmera de filmar seria a ferramenta de trabalho, a rede, e o carro, que é o patrimônio, que ele se locomove, seria o barco. Depois o texto diz que quando Jesus vê eles ali tomando tempo, se consumindo, consertando a rede, tentando consertar a sua ferramenta de trabalho, então o texto diz que Jesus chama eles e eles no mesmo instante, eles deixam a rede, deixam o barco e deixam seu pai. Aqui nós temos uma lição importante. Como é que nós devemos viver na presença de Jesus? O Senhor está aqui dizendo para que essas pessoas pudessem ignorar ou maltratar ou desprezar. Pedro era casado, para ele desprezar sua esposa, para ele desprezar seus pais, para ele ser um mau mordomo, seria incoerente com a palavra. Mas naquele momento Jesus estava chamando para um propósito: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, no chamado do Senhor, tem uma implicação de abandonarmos as redes. Sem contar, queridos, que essas redes hoje elas se ressignificam, porque internet, em inglês internet, significa estar dentro da rede. Jesus, que é todo-poderoso, soberano, sábio, que está além do tempo, ele já sabia de todo esse movimento. Ele já sabia desse tema que ia fluir por todo mundo, a internet, não é? Está dentro, envolvido, comprometido com a rede. E Jesus está nos chamando para esse detox de tecnologia. Não apenas nos chamando para termos esse momento de desapego, de despojamento, com tudo aquilo que é o nosso bem comum, que nos traz uma garantia, uma segurança, não é? Um lugar seguro
não é? O nosso ambiente confortável, não é? O Senhor Jesus está nos chamando para a gente abrir mão da nossa vaquinha de leite, não é? Aquela zona de conforto, aquela confiança na sua capacidade, na sua tecnologia, no seu conhecimento, no seu canudo, na sua força, na sua formação, na força do seu braço, do seu trabalho. Se Jesus tirar 5 minutos do nosso fôlego, não tem nada disso que possa prevalecer. Então ele nos chama para voltar a depender dele. Você não vai queimar a sua rede, mas você vai colocar ela diante do Senhor, seu instrumento de trabalho. Você não vai jogar ladeira abaixo o seu carro, que é o seu patrimônio, a sua casa, que o próprio Senhor que te deu, mas você vai colocar diante do Senhor. Você não vai abandonar seus pais, maltratar, colocar no asilo. Não. Mas você vai entender que existe um Abba, o Pai do céu, que sustenta o teu pai da terra e a você e a toda a sua família. E nos chama para essa missão. O que Jesus está enfatizando aqui, ensinando, é para que eles vivenciem um outro texto daqui desse mesmo evangelho, Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para finalizar, eu quero deixar um conselho para você. Faça um detox de tecnologia antes de acordar e já ir para o celular, e pegar o celular e fazer conferências e procurar saber as notícias e tantas coisas. Aquiete, leia um pouco da palavra, faça uma prece, faça uma oração e deixe diante do Senhor as suas redes, seu material de trabalho, ou seja, suas finanças, deixe diante do Senhor, seus bens, deixe diante do Senhor, seus pais, seus familiares, deixe tudo diante dele e siga ele com integridade. Shalom, Jesus te abençoe.